Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Rui Portugal, ex-coordenador do Gabinete de Crise para a Covid-19 e atual Subdiretor-Geral da Saúde. O Dr. Rui Portugal foi nomeado coordenador do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Val do Tejo a 10 de junho, cargo que exerceu menos de 2 meses, sendo posteriormente nomeado Subdiretor-Geral da Saúde. Mesmo assim, nesse período, criou equipas multidisciplinares que, efetivamente, segundo as suas intervenções à data, tiveram resultados práticos na redução dos números da pandemia, mas que estariam pensadas para preparar, sobretudo, o outono e inverno. Será que nos pode detalhar quais as estratégias que estavam a ser pensadas para o outono e inverno no gabinete de crise e que depois pudessem ser estendidas e replicadas aos restantes pontos do país? O que é que considera que falhou no outono e inverno para que não se conseguisse antecipar os trágicos números da terceira vaga? A 30 de junho, numa entrevista, o Dr. Rui Portugal defendeu, e passo a citar, os testes não são a panaceia da cura da Covid-19 em Portugal ou no mundo. Este foi o seu mantra enquanto coordenador do Gabinete de Crise. Enquanto Subdiretor-Geral da Saúde, continua a apostar no distanciamento físico como solução para a pandemia. Isso contraria o que defende a maioria dos especialistas, os quais consideram que é necessário testar, é fundamental, é necessário testar rápido e isolar os casos positivos e suspeitos, e só assim é que podemos quebrar as cadeias de transmissão em associação com as medidas de contenção por todos nós conhecidas, nomeadamente através do distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos e recentemente com a vacinação. No entanto, gostaria de saber qual a sua opinião atual acerca da testagem no papel para o controlo da pandemia à Covid-19, quais os testes que recomenda e qual deverá ser o seu período de testagem. Desde o dia 9 de março até junho tivemos conferências diárias, sempre com a presença da Direção-Geral da Saúde. A partir de junho até dia 5 de janeiro as conferências aconteciam com uma cadência de pelo menos 3 por semana e desde essa altura a Direção-Geral de Saúde desapareceu. Curiosamente, essa mudança da estratégia de comunicação ocorreu exatamente no período em que Portugal atingiu os piores números da pandemia, estando por várias vezes no topo dos piores rankings mundiais. Questiono, portanto, gostaria de saber se houve uma mudança de estratégia de comunicação e, em caso afirmativo, se considera que esta estratégia é ou não adequada. Ontem, a 16 de fevereiro de 2021, foi emitido finalmente o relatório de vacinação número 1 para a Covid-19, relativamente ao período compreendido de 27 de dezembro a 14 de fevereiro. O PSD solicitou por diversas vezes que fosse incluída informação sobre o processo de vacinação, quer no boletim diário da Direção-Geral de Saúde, quer a nível do portal da DGS. Embora a informação contemplada ainda seja omissa relativamente aos grupos prioritários, congratulamos-nos por finalmente terem optado por um caminho de transparência e que muito irá contribuir para o reforço da confiança pública no processo de vacinação. Por fim, quando questionado a 16 de dezembro sobre quais os critérios que estiveram na base da definição dos grupos prioritários, o então coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, o Dr. Francisco Ramos, respondeu que esses critérios foram definidos pela Comissão Técnica de Vacinação da Covid-19. A Ministra da Saúde e a Direção-Geral da Saúde não respondem sobre critérios de vacinação que dizem respeito à Task Force. Até à data, nunca nos foram ditos quais os critérios exatos que estiveram na base da definição dos grupos prioritários, nem o que levou às suas já variadas alterações. Pergunto-lhe, enquanto Subdiretor-Geral da Saúde, quem é que definiu os critérios para o plano de vacinação contra a Covid-19 e em que se baseou essa entidade para essa definição? Obrigada.